Servir-te-ei, Senhor, teu grande amor desejo provar e tua graça manifestar. Junto de ti desejo ficar. Eu venho a ti, Senhor. Medo da morte nunca terei. Perto de mim sempre estarás, pois ao teu lar um dia eu irei. Tu me receberás. Junto de ti desejo viver. Junto de ti eu vou combater. Junto de ti vencer ou morrer. Eu venho a ti, Senhor. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fluem seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Não ando só em meio à tempestade, mesmo que o vento esteja a me açoitar. Seguro vou, pois Cristo está comigo. Os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Não ando só, se as tentações me assaltam, comigo está
Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo em paz? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Quem vai coordenar a sala hoje? Eu não. Você, Lei? Não, eu acho que era o Vanderlei, eu acho que ele não entrou ainda. Quem Mas pode coordenar os aí. pedidos? Vamos cantar mais uma música para fazer a oração? O que você acha? Escolhe Vamos aí uma. Vamos cantar mais uma música, então. Tem um aqui, Pão de Bala. Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos guiaste, Senhor, deste-nos vida e perfeição. E ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor, fervor também. A rocha firme a verdade ficará. Deus eterno, Senhor, Amém? Amém. Vamos fazer uma oração então. Marcinha, você pode orar para nós? Oramos. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, buscando de Ti, Pai, o poder do Teu Espírito Santo, buscando também, Senhor, para os nossos corações, a paz que somente o Senhor Jesus pode nos proporcionar. Queremos buscar também, Pai, as Tuas bênçãos, a Tua proteção, o Teu cuidado e o Teu amor. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, encher de esperança a nossa vida e nos dar, Pai, essa paz que somente o Senhor pode dar. E que possamos ter a força do Espírito Santo para seguir adiante a nossa vida aqui, até o dia de podermos encontrá-lo, para levar todos para o lar celestial. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, então agora chegou a hora de contar as bênçãos. Quem vai ser o primeiro? Rafael? Ah, tinha que ser, né? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, Rafinha. Graças a Deus, tá bem. Eu quero muito agradecer a Deus pela proteção que Ele nos tem proporcionado. Semana atrasada, 3 meninos do lado de cada empresa, que a gente tem 2 galpões, um do outro lado da rua e um do lado que a gente fica. Pegaram Covid e aí todo mundo ficou assustado. Aí aquela tensão, né? Aí acabou o tempo deles, 3 do lado de lá. Aí eu falei, pronto.
E assim, como eu fico com os contra-cheques para eles assinarem tudo, às vezes vou na oficina, aí eu fiquei, e agora? Mas graças a Deus, tudo tranquilo, tudo bem. Então, agradecer a Deus pela proteção, por tudo que ele tem nos proporcionado. E pedir, porque um dos meninos do lado de cá passou dessa leva, fez o teste e deu negativo. Só que daí o médico falou: não, você tá com dengue. Aí depois, não, você tá com refluxo, porque ele deu 2 negativos no exame. Só que ontem ele foi internado com 50% do pulmão comprometido. Infelizmente, ele estava com a Covid. E tratando outras coisas. Então, assim, orem pelo Cristiano, que ele possa retornar com saúde, bem, e que esse tempo que ele fica internado seja, assim, para ele melhorar, que não aconteça nada de pior com ele. E agradecer mesmo a Deus por toda a proteção que ele nos tem proporcionado e pedir também que vocês orem pela avó do Railon. Ela caiu no banheiro antes de ontem e a Neide tá para lá. Então, assim, graças a Deus a Neide estava lá e ouviu ela gritar, tudo já socorreu na hora, só que ela tá muito com o rosto roxo e aí não sabe o que ocasionou. Já levou ela para fazer a tomografia, tudo. E vai fazer alguns outros exames para ver se não foi um começo de infarto ou um AVC, mas que vocês orem pela avó, que ela fique bem logo. E ela não lembra de nada, ela escorregou, acho que no banheiro, e aí aconteceu isso. Então estejam orando por eles e orar também, né, pela família do Leives, que perdeu ali a avózinha, e também pela família da Morgana, que perdeu ali a mãe, mais o Lucas, e que Deus possa estar confortando todo mundo que está enlutado. No mais, orem pela minha empresa também, que ontem teve uma situação muito desagradável de um bate-boca entre um homem e uma mulher muito acalorado, assim, uma coisa que você falava, meu Deus, não é assim que a gente está vivendo nesse mundo. Mas graças a Deus hoje estava mais tranquilo e assim, esse mês vai ser um mês muito tenso, porque um funcionário muito antigo vai sair e tudo, então que vocês possam continuar orando pela empresa, que eu sei que no final dá tudo certo, Deus tem um propósito, e eu sempre falo isso com o Nicolas, então que vocês possam estar orando pela empresa, chama Hidráulica Canevaroli. E agradecer, né, a Deus pela saúde, só isso mesmo. Mais alguém? Pronto, Eu é um queria de cada vez. agradecer. Então, pois não, Leives. Eu queria agradecer a Deus por Ele estar nos conduzindo. Como a Alfa falou, essa semana, final de semana foi uma semana muito complicada para a nossa família. Perdemos uma matriarca que era um esteio na nossa casa. Ela, durante tantos anos ali convivendo com a gente, mas já há alguns anos ela veio vivendo assim, mas sobrevivendo mesmo, né? Estava acamada já há muitos anos, já não movimentava, já não comia sozinha, mas assim, era uma pessoa muito forte e muito importante para a nossa vida. Mas graças a Deus, Deus levou, fez o melhor para ela, e eu queria agradecer porque a minha mãezinha que cuidava dela a todo momento, a gente ficava muito receoso por ela não aceitar bem a situação, né? Mas graças a Deus, ela está bem, tá forte, ela chorou o que precisava chorar no dia, foi forte e está forte nesse momento agora também. Então, eu queria agradecer realmente a Deus por essa força, né, que está dando para ela, porque a gente sabe que o ruim é para quem fica, né? Para quem vai descansando no Senhor, se Deus quiser, se a gente for digno, a gente vai estar com ela na eternidade depois que Ele voltar. Amém. Amém. Gente, eu queria citar só um negócio que eu achei muito interessante, o tanto que o nosso testemunho, ele fala. A hora que a gente estava entrando ali para a sala, alguém virou para a tia Márcia e falou bem assim, Márcia, eu te conheço da sala 57. Tia Márcia, já estou agradecendo primeiro que a senhora, tá? Eu te conheço da sala 57. Eu fiquei olhando e falei, nossa, que famosa, meu Deus. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente está sendo invisível para todo mundo. Mas alguém viu o testemunho, ele é um ex-adventista. E assim, lá naquela roda, a gente percebeu o tanto que a gente vive num mundo acelerado. Então, assim, foi um momento que me impactou ali naquele velório. E eu senti bem ali, sabe? Como o Leives falou, a gente está preparado para encontrar as pessoas ali no céu, está preparando, né? E foi um velório, assim, atípico dos que eu tenho ido ultimamente, né? Dos que eu fui. Eu achei o semblante dela, assim, bem tranquilo, bem sereno. Aquelas rosas. Eu achei, assim, por mais que fosse um momento triste,
a família, ela estava confortada. Então, assim, que Deus continue abençoando vocês e vocês sendo testemunhos para outras pessoas. Amém. Amém. Obrigado. Mais Eu alguém? tinha até comentado com Pelinha, Rafa, que eu ia te pedir desculpa, porque depois daquele negócio lá, eu sentei lá e você acabou indo embora e eu nem conversei direito com você. Mas ali tinha um irmão que era de outra denominação e ele estava com alguns pontos divergentes ali. E aí eu sentei, o embate ali foi até quase da meia-noite. Sentei ali, ó. A gente Palavra- entende, a gente Palavra entende. de Deus, palavra de Deus. E foi uma maneira de testemunhar, né? Ai, ai. Então, Vanderlei levantou a mão. Boa noite, irmãos. Boa noite, meu irmão. Boa noite, maninho. Uma ativa, não é isso? Nós ficamos aí uns 15 dias ou mais sem celular. E ficou ruim, né? A gente estava meio que incomunicável. E você melhorou, irmãozinho? Pois é, graças a Deus estamos melhor também, não é isso? Graças a Deus. Aquela coisa ruim da vacina passou. Estamos bem, graças a Deus, tá certo? Se Deus quiser, sábado a gente estará na igreja. Amém. Mas é o seguinte, irmãos, eu quero agradecer, porque Deus tem realmente sido misericordioso comigo, com a família e com os meus familiares também. Agradecer pelos irmãos, né, pelo cuidado que Deus tem tido com cada um de nós e pelos projetos da igreja também que Deus tem procurado conduzir, não é isso? E que nós possamos continuar firmes, sendo instrumentos de Deus para espalhar a verdade por aí, como com palavras ou sem palavras, não é isso? Testemunhando através da nossa vida, através de todos os meios de comunicação também, a gente possa testemunhar do Senhor Jesus, não é isso? Quero agradecer por isso. E pedir a vocês para orar pela minha irmã, que possivelmente está aí também participando do nosso culto hoje, a Creuza. Creuzinha tá aí. Pois é, ela Tá ali, tá bonitinha ali, ó, olhando para nós. ela tem aí nessas lutas, tem algumas decisões a serem tomadas, não é isso? E eu quero que vocês orem por ela, para que Deus dê ela força, que decidida ela já está, mas não é isso? Que Deus possa dar ela força para poder realmente seguir avante, não é isso? E breve, que ela possa também se batizar e fazer parte oficialmente desse povo que prepara para a volta de Jesus, não é isso? Amém. Ore pela minha esposa e pelas nossas filhas, que nós possamos estar firmes no Senhor. Amém. Beleza? Amém. Então tá, gente. Mais Valeu, hein? alguém? Quem mais? Kelly? Eu quero agradecer a Deus, né? Porque Ele tem nos dado força, tem nos conduzido a cada dia e tem cuidado da minha família. Isso é um motivo de agradecer muito a Ele. E eu queria pedir a vocês que orassem, porque já tem alguns dias já que eu tô parecendo a telecena. Tô indo no banheiro de hora em hora. E aí fui no médico para ver o que era, urinando o tempo inteiro. E aí deu que eu tô com infecção de urina. Aí agora eu tô tomando aqui os antibióticos. O que foi, Leis? Eu achei que era um neném. Infecção de urina. E aí eu tô tomando agora os antibióticos, mas assim, ainda não fez o efeito que eu esperava que fosse fazer. Ainda continuo indo no banheiro com muita frequência. E assim, eu tô meio preocupada assim, porque como tô perdendo muito líquido, eu não tô conseguindo repor essa quantidade de líquido que tá perdendo, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade para beber água o tempo inteiro, não tô dando conta. E, assim, pedir que vocês orem para que essa infecção melhore, que passe esse sintoma, porque é muito ruim você ficar no banheiro o tempo inteiro. Até para sair é difícil, porque como você vai no banheiro o tempo inteiro, fica difícil de ficar saindo. Então, assim, pedir que vocês orem, que Deus me ajude também a beber água para poder repor esse líquido que meu corpo está perdendo. E que nós possamos orar uns pelos outros, para que Deus possa estar nos abençoando e nos guardando a cada dia, tudo mal. Amém. Amém. Mais alguém? Neuza Maria. Neuza, é Paula. A gente está assistindo aqui junto aqui na cozinha.
Essa semana eu postei no grupo da igreja 2 pedidos de orações. Um pela minha irmã e um pedido que uma amiga minha fez em relação ao ex-cunhado dela. E hoje eu estou aqui para continuar, para pedir, né, que vocês continuem orando, tanto pela minha irmã, quanto por esse rapaz. E, além de pedir, eu quero agradecer, né, aos irmãos que têm orado, porque hoje ela recebeu uma notícia muito boa, que o médico está estudando o caso de desentubar ele, porque ele está reagindo muito bem aos antibióticos, né? Então, eu creio e tenho fé em Deus que essa evolução dele é devido às nossas orações. Então, esse é meu agradecimento e meu pedido de hoje. Mais alguém? Não tendo, o Otton, meu amorzinho lindo. Bom, eu, né, agradeço a Deus também, né, a proteção que tem dispensado, ando muito de moto o dia inteiro, esses corre, Deus tem me abençoado, protegido, dando sustento, então é isso. E lá na firma também tem um colega que está com Covid, vai repetindo, e a esposa dele também, né, para nós orar por eles. Amém. Deu para ouvir direitinho? Deu para ouvir, sim. Então, da próxima vai na Libra. Pastor? Estão me ouvindo aí? Tá bem? Sim. Porque quero pedir pela nova igreja, nós perdemos um lugar que era um lugar bom, por questões de documentos e tudo que não deu para completar a tempo, e aí perdemos esse lugar, mas achamos outro muito bom, e agora está com os documentos tudo em andamento para a gente alugar. E aí, tudo dando certo, logo início de agosto já começaremos as atividades ali na nova igreja. Amém. Vamos orar, tá bem, com esse objetivo. Vai ficar ali perto da T63, na C182. Esse é o nosso plano, né? Se for esta a vontade de Deus, ali será o lugar. Ok, então. Amém. Amém. Mais alguém? Eu esqueci. Mas eu quero que vocês continuem orando pelo Eronildo. Ele já está bem melhor na recuperação dele. E pelo Cristiano e a Uli. A Uli, se eu não me engano, hoje ou amanhã acaba os 14 dias. O Cris eu ainda não tenho notícias. Mas que vocês possam continuar orando. O pastor Raul, eu ainda não sei notícias, mas também continue orando por essas pessoas que pegaram Covid e estão aí passando por esse processo. Pastor Raul está muito bem na recuperação. Mas eu gostaria de complementar aí o pedido da Rafaela para que orem. Tem aproximadamente 40 pessoas da Igreja Central que estão com Covid, inclusive o pastor Derli. Então, orem por ele, orem pelo pastor Jorge Mário, que esteve aí também fazendo uma semana de oração e também está na lista. Então, que todos eles, né, sejam assim protegidos, né, nesse momento. Amém. Tá? E que nós continuemos com os cuidados, né? Porque às vezes a gente deixa de lado os cuidados aí devido a alguns confortos, né, como a vacina, muitos se apoiam na vacina, e é só um recurso, né? Então continuemos com os cuidados e fazendo aí, né, o principal, que é estar em dias, né, com a nossa vida em relação ao desejo de Deus. Amém. E a gente não sabe o que pode acontecer. Eliane? Bom, eu peço, aliás, primeiro agradeço pela proteção e o cuidado que Deus tem dado a mim, né, a minha família, das meninas. Peço que vocês continuem orando pela Kelly, né, para que o Espírito Santo continue atuando ali na vida daquela família, despertando esse desejo de estar mais próximo de Deus, porque isso já está acontecendo, mas que eles continuem firmes, né? E peço que vocês continuem orando pelo Gabriel, filho do pastor Cimei, que nós recebemos a ótima notícia hoje, que ele está quase saindo da UTI, já está quase indo para a enfermaria. Então, praticamente, ele quase na época da Miriam, ele adoeceu. Mas Deus tem planos, né, que a gente não conhece, é desconhecido o nosso futuro para nós, mas para Deus, não. Então, Deus tem um propósito ali em salvar a vida dele, né?
e tenho certeza que ele vai ter muito o que contar para nós depois, porque está sendo gravado áudios e tudo, que ele vai olhar, e provavelmente eu tenho quase certeza que ele vai testemunhar, porque passar pelo que ele está passando aí não é fácil. Peço que vocês orem também pelo Alex. Ele é filho de uma amiga da nossa igreja, que visitou há um tempo atrás, mas agora ela mudou de localização e está mais distante da nossa igreja e não está indo, mas eu tenho contato com ela ainda. Esse irmão dela não é daqui de Goiânia, ele é para a região do Nordeste, para lá, e ele já tem mais de um ano que a esposa saiu de casa, abandonou, e ele ficou transtornado, entrou na bebida, perdeu o emprego, a família deu as costas para ele, então ele está desolado, e a irmã dele aqui não tem condições de fazer nada por ele, a não ser tentar falar com ele. E ele está quase perdendo a localização onde ele está morando, que é alugado, ele está quase perdendo. Então, vocês olhem para que Deus dê uma luz para ele, para que ele tenha um propósito, né? Que ele larga a bebida, ele passa a se envolver mais e lembra de Deus, né? Porque ela falava muito e fala de Deus para ele muito, mas a gente sente que o inimigo está ali tentando impedir ele de prosseguir, né? Então, que seja feita a vontade de Deus na vida dele. Amém. Mais alguém tem algum agradecimento, Cleuzinha? Eu quero agradecer, né, a Deus pela vida, pela saúde, né? E o Lei também, eu fiquei muito preocupada com ele, com essa vacina, e eu achei muito tristinho. Aí eu fiquei, assim, preocupada até com ele, sabe? Então, quero agradecer a Deus que correu tudo bem, que ele está bem, e que a minha família toda está bem, graças a Deus, né? Debaixo da proteção de Deus, estão todos bem. Então, é isso. Amém. Minha irmãzinha preocupada com o irmãozinho, continue assim. Muito preocupada. Nossa, fiquei muito preocupada com ele. Mas tá bem, agora eu estou tranquila. Eu acho que isso até vai ajudar na recuperação, viu? Então, com certeza, né, Kênia? Com certeza ajuda. Mais é alguém? Isso, então. Não? Eu quero aproveitar e agradecer a Deus pelo nosso pastor, né, naquele momento difícil, ele foi lá no velório e fez uma mensagem mas tão poderosa, tão incrível naquele momento, né? E é muito bom a gente ter alguém que nos guia, que nos orienta, que está assim, cuidando da vida espiritual dessas ovelhas aqui, né? Então, que Deus abençoe a vida dele e a família dele. Foi ele, a Cleana lá, então, carinho. Então, muito obrigada. Agradecer também a tia Kênia, que quando chegou lá, o cortejo já tinha saído, viu, Kênia? Mas a gente está muito grato por você ter feito esse carinho para a gente. Obrigada. Vamos embora. Ô, pastor. Deus continue confortando aí a família, né? Amém, pastor. Amém. Vamos orar, então? Bondoso Deus, o Senhor ouviu aqui as gratidões expressadas, as experiências vividas, as preocupações que às vezes chegam ao nosso coração. Mas, diante de tudo isso que foi citado, ó Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença de maneira que o Senhor aceite o nosso culto, o nosso louvor e a nossa devoção nesse momento. Amém. E ainda, conforme o pastor disse, não só as famílias que estão aqui representadas, mas aquelas que a gente nem conhece, que nessa hora chora a perda de um ente querido. Que o Senhor venha confortar a cada um. Dê a eles, assim, a segurança, o desejo de te buscar e de se preparar também, porque se assim o fizerem, sabemos que será breve esse momento, porque Jesus está prestes a chamar os seus na primeira ressurreição. Então, Amém. que possamos fazer parte desse momento que, com certeza, será maravilhoso. Amém. Esteja com o pastor, ilumine-o, e que a mensagem aqui falada possa vir ao encontro da nossa necessidade, de maneira que sintamos o desejo de praticar, ó Pai. Porque Amém. sabemos que tudo que o Senhor fala é para o nosso bem. A gente é que é cabeça dura às vezes.
Então, amoleça essa cabeça nossa e nos dê, assim, a decisão e o desejo de praticar. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. Uma boa noite aí para todos, né? Está dando para me ouvir? Sim. Hoje nós vamos estudar um tema que fala sobre o pedido que Jesus fez na sua oração intercessória, ou seja, a oração sacerdotal, que assim é intitulado nos evangelhos. E essa oração está registrada no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Se você tem a sua Bíblia aí fácil, pode abri-la neste capítulo 17 de João. Aqui nós temos alguns pedidos que Jesus faz ao Pai, nesta oração sacerdotal, mas existem 3 pedidos, os quais eu quero aqui identificá-los bem, certo? Esses 3 pedidos. Eles têm tudo a ver com a nossa vida, né? Então, nós temos aqui no versículo 15. O versículo 15 diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Este é um dos pedidos. O segundo pedido está no versículo 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E então depois vem o terceiro, que está lá no versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui são 3 pedidos feitos por Jesus em sua última oração. Se você tivesse uma oportunidade de fazer um pedido em uma última oração, você sabe que aquela seria a última oração. Então, qual seria o seu pedido? Seria pela sua família, pelos seus amigos, para o bem-estar e, vamos dizer, segurança dos seus filhos, da esposa ou do esposo? Quais seriam os seus pedidos? Bom, é bem certo que a gente faria pedidos diversos, né? Talvez alguém faria um pedido de algo assim que pudesse trazer um retorno financeiro, um equilíbrio financeiro para a família, a fim de que a família pudesse viver mais segura. Talvez fosse relacionado à saúde. Enfim, nós temos tantos pedidos, né? Que vêm à mente, especialmente quando se trata do último pedido, ou seja, dos últimos pedidos de uma última oração. Bom, é bem verdade que esse não é o nosso caso, né? Mas no caso de Jesus, ele se dirigiu ao Pai esta oração enquanto aqui estava, e esta seria, vamos dizer, a sua penúltima oração, porque logo em seguida viria o Getsêmani. Relatado, então, por João, seria a penúltima oração. E nesta oração, então, ele faz aqui alguns pedidos, e esses 3 pedidos que eu apresentei a vocês. Esses 3 pedidos, incrível que pareça, não está relacionado à sua preocupação terrena, com a sua vida, com segurança para os seus discípulos, questão financeira, questão de bem-estar aqui neste mundo,
mas está relacionado à vida deles espiritual, no que diz respeito à pregação do Evangelho, ao cumprimento da missão que ele confiou a eles. Porque Jesus sabia que precisava deles estarem unidos, ou seja, precisava deles estar bem com ele, bem espiritualmente, para que pudesse cumprir a missão e, assim, toda a história pudesse ser, então, concluída. E, assim, os discípulos pudessem ter paz e segurança no reino de Cristo, no reino futuro que seria estabelecido. Então, Jesus faz aqui 3 pedidos. O primeiro deles está aqui no versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os livre do mal. Jesus faz um pedido pela vida dos discípulos e pede ao Pai para que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. O cristianismo, ele não vamos dizer, algo para se viver, né? Uma religião em que esconda as pessoas dos problemas, das dificuldades que elas vão passar. Em nenhum momento, Jesus não prometeu coisas de paz, de segurança, de tudo que o Evangelho iria dar, no que diz respeito a livramento de algumas tragédias, de alguns conflitos. Nada disso. Pelo contrário, Jesus disse o seguinte acerca, então, daqueles que aceitassem o Evangelho. Ele disse que, a partir dali, então, teria alguns conflitos, algumas situações adversas, né? Então, ele fala sobre: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Porque, a partir de agora, então, famílias estariam vamos dizer assim, com ideias diferentes, né? Porque a pessoa aceitou a Cristo, naturalmente, ele tem uma ideia diferente daqueles que não aceitaram. Então, aí se cria o conflito, porque a família não aceita em si. Jesus não promete, então, desta forma, nós vimos aqui, paz, mas ele mesmo disse que haveria, então, perseguição àqueles que crescem no Evangelho, aqueles que aceitassem, porque se perseguiram a mim, disse ele, também perseguirão a vós. Então, Jesus ora, olha, não os tires do mundo, mas que os livre do mal. O livrar do mal, não é livrar da guilhotina, não é livrar da espada, certo? De uma condenação de morte por uma corte. Não é isso que ele está falando, mas é livrar do pecado, certo? Esse é o ponto principal. Não deixe que eles caiam em tentação. Tá? É nesse sentido que Jesus está dizendo. O Evangelho, ele não é algo que se vive de uma maneira num local trancado, escondido em uma casa. E ali se cria uma alta proteção, certo? Muitos acham que para que se viva o Evangelho, então é preciso ir para algum lugar muito distante, né? Para uma fazenda, ficar isolado ali, quem sabe lá no Amazonas, né? Ficar isolado de tudo e de todos. Aí sim consegue viver a verdadeira religião. Muitos dizem, pastor, aqui há muitas tentações, né? Então eu vou para um lugar bem distante, ficar bem isolado de todas as pessoas. Mas cada dia que o pecado toma conta do nosso mundo, vai se tornando mais global essa questão da tentação, certo? Desde que ele começou lá no Jardim do Éden, o inimigo sempre tem tentado colocar o pecado num sistema global, de uma forma tal que você possa
e estar no local mais isolado do mundo, mas ali você pode ser tentado. Talvez alguém diga assim, pastor, então vou ficar em casa, não vou sair. Ali também pode ser tentado. Talvez a pessoa diz, não, eu vou ficar lá no local bem isolado, na roça, lá numa fazenda. Mas ali também pode vir a tentação. Porque o pecado se tornou global e a natureza humana já é tendenciosa a cair em pecado. E também não é esta a maneira de viver o cristianismo. O cristianismo não se pode viver isoladamente. Uma pessoa sozinha, em algum lugar distante, e julgar que isto é uma vida, isto é viver o cristianismo. Nunca é, nunca foi, nunca será. Por mais que você vá para mosteiros, lugares distantes, e ali tente se consagrar, não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que os seus filhos vivam no mundo. Eles foram inseridos no mundo. Por isso que Jesus, então, diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele prega usando metáforas para mostrar para nós que a nossa função é aqui no mundo, junto com as pessoas. Certo? Quanto mais pessoas vivendo ao seu redor, mais condições você tem de cumprir o seu papel como cristão. Incrível que pareça, esta é a verdade. Certo? Então, nós não podemos isolar das pessoas, fugir delas. Jesus nos deu, então, a missão, confiou-nos esta missão, e é juntamente com as pessoas que nós devemos propagar esta missão, cumprir esta missão em nosso viver. Por isso que Jesus diz, não os tires do mundo. Certo? Os cristãos foram colocados para viver no mundo, eles são sal, eles são luz. Imagine, se tirem, então, os cristãos da sociedade, o que vai acontecer? Então, a ideia que muitas pessoas têm de se isolar, um cristianismo isolado, na verdade, não pode ser uma ideia bíblica. Esta nunca foi, certo? Mesmo que a pessoa tome a decisão de viver em uma chácara, uma fazenda, em qualquer lugar, mas a missão dele, o papel dele está dentro de uma comunidade, certo? Dentro, onde estão pessoas. Ali tem gente precisando de ouvir. E Jesus e Deus pode usar o seu testemunho para que o evangelho seja pregado e alcance pessoas nessa comunidade. Então, a oração de Jesus é: não os tires do mundo, mas peço que os livre do mal. Agora, o segundo pedido de Jesus aos seus discípulos está aqui no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A Bíblia Sagrada. Jesus aguardava que os seus discípulos fossem pessoas que alimentassem da palavra, porque tão somente a forma da gente santificar é da gente estar envolvido com a palavra, não tem outra maneira. E esse envolvimento é que traz vida, com a palavra dele. Várias vezes Jesus mostrou que os seus discípulos estavam céticos, incrédulos. Ele chamou os seus discípulos algumas vezes desta maneira, porque eles estavam crendo de uma forma errada. Então, aqueles 2 discípulos de Emaús, que estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, e aí chegou a eles um estranho para eles, porque os olhos deles não se abriram, não reconheceram Jesus. Então, Jesus começou a falar com eles sobre as coisas que teriam de acontecer. E aí começou a explicar para eles, desde Moisés, os profetas,
sobre as coisas, e depois Jesus os chamou de incrédulos. Em algumas vezes, Jesus mostrou que eles eram nécios, tardios em crer. Por que isto? Porque a gente deixa de estudar, de examinar a palavra de Deus. Perdemos o sentido da vida como cristãos. Às vezes, pode ser que agora, no momento que nós vivemos, há tantas pessoas que estão bem acomodadas com, né, essas situações de internet, TV, os sermões já vêm tão assim, bem programados, né? Há pessoas tão bem preparadas para transmitir a mensagem. E a TV Novo Tempo já traz uma mensagem já tão bem, né, direcionada, até as músicas, tudo encaixa ali perfeitamente, né? Então a pessoa diz, bom, eu tenho tudo, aqui eu ouço tudo, eu estou vivendo um clima espiritual. E muitas vezes se acomoda a essa situação e deixam de pesquisar a palavra de Deus. Olha só, deixa de pesquisar. Se contenta apenas em se alimentar de segundo plano, né? Ou seja, um alimento que passou por outras pessoas. Porque quem prepara um sermão para ser gravado, ele preparou várias vezes, e ali ele vai transmitir isso. A mensagem, tudo de acordo com aquilo que ele preparou, mas ele estudou para ele. E eu pergunto, e a pessoa que está ali sentado do outro lado, ela examinou, ela procurou a palavra de Deus realmente? Ou simplesmente vai ficar contente em receber a mensagem da maneira como está vindo? É isso que está acontecendo hoje. Há muitos cristãos que são verdadeiros zumbis. Os zumbis estão vivendo aleatoriamente e não sabem o que está na palavra de Deus. Estão contentes com as mensagens que recebem, que ouvem, mas não parte para o exame da palavra de Deus para se alimentar e se santificar. É aí que está a grande questão. Então, quando Jesus diz, santifica-os na palavra, tua palavra é a verdade, é necessário que o cristão, de fato, busque a Cristo através da sua palavra, como ele mesmo disse, né? Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E elas falam de mim. Então, se elas falam de mim, você deve continuar examinando. Deve encontrar nela a vida eterna, que, na verdade, é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a única maneira do cristão se santificar é através da palavra de Deus. Mas muitos podem dizer, pastor, eu leio, mas não consigo gravar nada de versículos, não consigo aprender e nem consigo explicar para outras pessoas. Eu leio e logo esqueço. E isso não tem nenhum problema. Você lê a palavra de Deus e logo em seguida esquecer. O importante é que você está lendo. O importante é que você está orando e está lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai lavar, vai purificar a sua vida. Como apresentou um pastor, repara uma senhora, uma igreja numa área ainda rural, e então essa senhora, irmã da igreja, não estava vindo mais para a igreja. E o pastor foi lá para visitá-la. E quando chegou lá, então ela disse, pastor, eu tomei a decisão de não ir mais para a igreja. Porque eu leio a Bíblia, não consigo gravar nada. Eu ouço as pregações ali, mas tudo fica por lá mesmo. Não consigo gravar, não consigo
nem sequer falar para as pessoas daquilo que eu leio ou daquilo que eu ouço. Então, qual a razão de eu estar indo à igreja? O pastor ficou sem saber o que poderia falar para aquela pessoa, para aquela senhora. Mas, de repente, ele viu num canto um balaio, né? Vocês sabem o que é isto, né? Um jacá feito de taboca, né? Quem já morou aí na roça sabe muito bem o que é isto. Então, aquele balaio estava ali, no canto da casa, e tinha muita poeira e telha de aranha. Então, o pastor, de repente, teve uma ideia. Pegou aquele balaio, levou a irmã junto à fonte, a uma bica d'água, que caía muita água ali, e então pegou uma outra vasilha e disse para ela: agora você vai pegar, então, água nesse balaio e vai encher aquela vasilha. Ela sorriu para o pastor e disse: mas isso é impossível, pastor. Como é que eu vou fazer isso? Não vai ficar água nenhuma nesse balaio. E isso é um tempo perdido. Mas, apesar dela saber que nada conseguiria, ela então seguiu a orientação do pastor e pegou, então colocava o balaio debaixo daquela fonte que caía ali e depois então levava inutilmente alguns pingos de água para aquela vasilha. E assim ela fez durante 2, 3, 4 vezes. Por fim, ela falou: não, pastor, chega, né? Acho que o senhor está querendo fazer alguma coisa, que eu faça alguma coisa que é totalmente impossível, né? Ele diz: não, é verdade, é impossível carregar água em um balaio. Mas eu gostaria que você olhasse, então, agora, para dentro do balaio. Você não conseguiu carregar água, mas o que aconteceu com ele? Então, quando ela olhou, não havia mais telhas de aranha e nem tampouco poeira. Ele disse o seguinte: é isso que acontece. Você pode ler a Bíblia. Pode acontecer de não ficar nada em sua mente gravado, no sentido de você lembrar, mas a palavra vai purificar a sua vida, vai santificar a sua vida. Isso é que é importante, é que você deixe que a palavra de Deus se cumpra em sua vida, naquele momento que você está lendo, que você está ouvindo. Então, Jesus disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A única forma do cristão ter uma vida autêntica mesmo é através da palavra de Deus, certo? Está viva no seu coração, todos os dias, lendo, observando, estar atento, investigando. Esse é o verdadeiro sentido da religião. Aí a palavra de Deus, que é viva, eficaz e que produz frutos para a vida eterna, vai santificar o seu coração para que você seja a semelhança do caráter de Cristo Jesus. O terceiro pedido, que está aqui no versículo 21, é um pedido diferente, que tem a ver também com todos esses demais pedidos que Jesus fez, acerca da unidade dos discípulos. Jesus então orou e disse: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então, que eles sejam um em nós, certo? Na verdade, Jesus estava orando pela unidade dos discípulos. O que fazia os discípulos se separarem era a questão dos conflitos, dos desejos, da política que existia entre eles, o desejo de posição no reino de Cristo, que eles julgavam que o reino de Cristo seria ali mesmo, em Roma, uma ideia tão abstrata do reino de Deus, não é? Imagine vocês, todos eles tinham certeza de que todos morrem,
né? Então, se eles estavam confiando que o reino de Deus era somente aquilo ali, então eles eram muito pobres em pensamento. Apesar de toda a pregação de Jesus, eles assim imaginavam, todo momento, que o reino seria somente coroar Jesus. Ele era o Messias e livrá-los, então, do jugo romano. Mas aquilo não era, nunca Jesus os alimentou com isto. Então, isto causava divergência entre eles, porque, bem verdade, a questão da exaltação traz divergência. Um quer um primeiro lugar, o outro quer o segundo, o outro quer... Não, eu estou contente até com ser um ministro, né? Mas, então, aquilo causa divergências, separações, brigas, intrigas, né? Então, Jesus orou e disse: Pai, torna eles um, que eles sejam um como tu és em mim, né? Que o coração deles se unam um ao outro. E assim Jesus orou constantemente por eles. Mais tarde, os discípulos entenderam a posição de Jesus, entenderam o reino de Deus. E aí, eles então se uniram na pregação e se tornou aquilo que nós vimos, algo da maior, vamos dizer, o maior acontecimento que aconteceu na história, né? E foi o Pentecoste, quando milhares de pessoas aceitaram o Evangelho, né? Os discípulos estavam unidos ali. Eles se puseram em oração constante. E só saíram daquela casa depois que foram revestidos do Espírito de Deus. Eles estavam lá unidos em oração. Esta é a unidade que Jesus aguarda dos seus filhos. Enquanto existir pensamentos de exaltação, né? Um exaltando o outro, ou se exaltando, né? Diante de outras pessoas, então não tem jeito do Espírito de Deus nos usar, né? E também não tem como ter a unidade da igreja. A unidade só vai acontecer mediante uma unidade, quando nós reconhecermos que nada somos e que as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa frente, elas são maiores do que nós. Aí sim, nós estaremos obtendo maior reconhecimento que o céu aguarda. Certo? Como diz Paulo lá em Filipenses, né? Que ninguém tenha as coisas somente para si, né? Mas também esteja atento àquilo que é do outro. Quando nós pensamos assim, bom, eu quero só defender o meu, então nós estamos causando uma desunião, certo? E Paulo ainda mostra lá, ninguém considera superior aos outros. Ou seja, considere-se que você é inferior. Reconheça que os outros são superiores a você. Vê qual é o problema, então, da obra de Deus? É quando a gente reconhece. Quando a gente está achando assim, não, eu sou melhor, eu sou maior. E aí é onde está o momento de intriga, de desunião na obra do Senhor. Mas Jesus, então, mostra aqui o que pode acontecer de milagre. É através da unidade. Que ele seja um em nós, ó Pai. E isso depende de nós, para sermos unidos um ao outro, a fim de que a glória do Pai se manifeste em nós. Essa unidade é tudo aquilo que mais a igreja necessita para receber o dom do Espírito Santo. Muitas pessoas, às vezes, fazem as coisas com a intenção de promover o seu nome, com a intenção de mostrar que tem mais inteligência, pode fazer mais, é maior do que o outro. Aí Deus não se manifesta.
Desta forma, não. É necessário que a gente baixe o nosso tom de voz, desça de onde nós estamos e reconheça que quem, na verdade, é o que controla toda a situação é Deus. Nós não somos nada. Deus é que controla tudo. Então, nós devemos crer que Deus deseja que nós sejamos unidos, e para isso não é bastante o crer, é aceitar o princípio da união, que é o reconhecimento que os outros são superiores a nós. Aí está a base. Que Deus abençoe, então, você, que esses 3 pedidos que Jesus fez na oração sacerdotal possa alcançar a minha vida e a sua vida, porque ele orou não somente pelos discípulos ali, mas orou para todos aqueles que haveriam de vir. Depois vocês podem ler este versículo antes de dormir, esse capítulo, e vocês vão ver que Jesus ora por todos aqueles que haveriam de vir. Então, que sejamos atingidos pela oração que Jesus fez. Possamos permitir isto acontecer em nossa vida. Deus nos abençoe. Vamos orar? Podemos orar, então? Ok. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela bênção da vida concedida a nós. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo que veio, deu a sua vida e tornou possível, através do seu sacrifício, a nossa salvação. Nesta noite, nós queremos nos entregar, dando atenção à sua oração sacerdotal que foi feita pelos discípulos, mas também para nós. Ela nos alcança. Possamos permitir isto, Senhor. Que o Senhor possa fazer de nós os teus instrumentos. E sejamos cristãos autênticos onde nós estivermos. E possamos buscar a santificação na tua palavra e a unidade com todos. Nós te suplicamos em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Amém. Muito bem. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.